Livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo o quê? Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconda-te junto ao rio, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Repita após mim, mas vamos bem forte para não precisar repetir. Vamos lá. Os céus estão fechados. O clima está árido. A terra está seca. Mas ainda tem provisão. Mas ainda tem provisão. E é sobre isso que eu vim pregar nessa noite, que tem provisão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esses últimos dias de 2024. Eu não sei o que você está vivendo, mas hoje Deus está dizendo: os céus podem estar fechados, o clima pode estar árido, a terra pode estar seca, mas ainda tem provisão de Deus. Aleluia. Pode sentar, por gentileza. Livro de 1 Reis, essa passagem que Deus me direcionou para pregar hoje, eu estou com ela há um bom tempo. Sábado, eu estava estudando sobre ela e Deus me direcionou para pregá-la hoje. Contexto de 1 Reis, capítulo 17, rei Acabe e Jezabel. Rei Acabe foi um rei de Israel, o pior rei de Israel. Ele casou-se com uma mulher não muito admirável, Jezabel. Jezabel não é alguém que podia ser referência. Era uma feiticeira, era uma assassina. Essa era Jezabel. E casou-se com Acabe. Ou seja, o casal nota 0, né? E nesse contexto, a Bíblia diz que vai surgir uma guerra, ou uma crise política, uma crise espiritual. E o porquê dessa crise? Porque Jezabel, ela impôs para que todo Israel adorasse a Baal. Para que todo Israel prestasse culto a Baal. Essa era a imposição de Jezabel. O interessante é que nesse contexto, livro de 1 Reis, capítulo 17, vai dizer que então Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, ele disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá. Não haverá nem chuva, não haverá orvalho, do céu não vai cair uma gota d'água, os céus vão estar simplesmente fechados. E ele fala: não irá chover, e quando voltar, vai ser segundo a minha palavra. Mas não porque Elias tinha poder para falar quando podia chover, ou quando pararia de chover, para quando os céus se abrissem, ou os céus estivessem fechados. Não que Elias tem poder para fazer isso. No final, você vai ver durante a pregação que eu vou explicar para você o porquê que Elias falou isso. Mas não era porque ele tinha poder para fazer isso. Para mudar a estação, mudar o clima conforme bem ele queria fazer aos seus olhos. Não era por causa disso. Agora, nesse contexto, os céus se fecham e não cai uma gota d'água. Mas a palavra de Deus vem para Elias dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, peraí, o cenário: crise política, espiritual, céus fechados. Agora, Deus vem para Elias e disse: vai ao ribeiro de Querite. Porque mesmo que os céus estão fechados, Elias tinha direção do que fazer. Elias tinha clareza de onde ele deveria ir, de onde ele deveria se posicionar, porque não houve chuva. Agora ele vai até ao ribeiro de Querite. E olha o versículo 4 que diz algo muito interessante: E há de ser que beberás do ribeiro.
Então Elias vai beber água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias foi sustentado pão e água. Pão na Bíblia significa sustento. Água significa vida. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vai até o ribeiro do Querite. Diante dessa crise, eu vou te sustentar. E eu vou liberar vida sobre você. Eu não vou só liberar vida, mas como eu vou te sustentar em vida. Era, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para ele. Então observe algo. Elias teve que obedecer à voz de Deus, de ir até o ribeiro de Querite, porque os céus estavam fechados. Agora o clima estava árido, a terra estava seca, mas Deus estava dizendo para Elias: para você, se você me obedecer, tem vida e tem sustento, tem vida e tem sustento, tem pão e tem água. Os céus podem estar fechados, pode estar a maior crise acontecendo, mas para quem obedece a palavra de Deus, tem pão e tem água, tem vida e tem sustento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nessa segunda na pressão, mas Deus está dizendo: talvez você não está nas melhores fases da sua vida, mas hoje a minha palavra é nessa fase, nesse processo. Não se preocupe, tem vida e tem sustento, tem vida e tem sustento. Sou eu que te sustento, por isso eu digo: não temas, não temas, porque sou eu que te sustento. Eu te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas. Os céus estão fechados, o clima está árido, a terra está seca, mas para quem obedece, tem vida e tem sustento. Tem pão e tem água. Meu Deus. E o que é interessante é porque os corvos de manhã e de noite, eles traziam pão e ainda tinha carne. Aquela picanha mal passada, não é não? Meu Deus do céu. À noite dá até fome. Dá não, Emerson? Dá não, gente. Pão, água, carne. Nesse contexto, ribeiro de Querite, a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne. Então, peraí, os céus estavam fechados. Agora os corvos, eles não vão trazer a provisão que Elias precisa andando. Os corvos vão trazer a provisão que ele necessita voando. Então, peraí, para Elias ver a provisão de Deus chegando, ele não poderia ficar de cabeça baixa. Ele não poderia ficar de cabeça baixa. Ele tinha que levantar a cabeça, porque a provisão de Elias, Deus me disse, Mateus, a provisão, quem diria que a provisão viria dos corvos? Me fala, alguém... nunca ia passar, pelo menos para minha cabeça, nunca ia passar que Deus poderia sustentar alguém através dos corvos. Mas a Bíblia diz que agora, Elias, para ver a provisão de Deus vindo até o encontro dele, ele não pode ficar de cabeça baixa, ele não pode ficar prostrado, ele não pode olhar porque os céus estão fechados, ele não pode fazer isso, ele tem que olhar para cima, porque a provisão vem do lugar que nós menos esperamos. É por isso que Salmo 121, ele vai dizer o seguinte: eu não fico de cabeça baixa, mas eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Será que você pode falar para quem está do teu lado a provisão que você precisa, mas fala com autoridade: a provisão que você precisa vai vir do lugar que você menos espera. Pode ficar tranquilo, a palavra de Deus para você hoje é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus na sua vida. Pode ter crise política, pode ter crise espiritual, os céus podem estar fechados, o clima árido, a terra seca, mas tem pão e tem água. E olha para cima, porque eu sei em quem eu tenho crido e que o meu Deus é poderoso.
Fique tranquilo, levante essa cabeça, não fique esperando. Talvez você diga, vai vir de fulano, vai vir de ciclano. Deus está dizendo, olha para cima, olha para o alto. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Agora vai acontecer algo, quando parece que está ruim, dá para piorar, porque agora o ribeiro seca, não tem chuva, consequentemente, ribeiro sem água. Então agora, os céus estão fechados, o clima está árido, a terra está seca e o ribeiro está sem água. Para onde eu vou? Tem momentos que parece que tudo se fecha. Tem momentos que parece que nada acontece conforme a gente planeja. Tem momentos que você fala, mas não era essa provisão, não era o ribeiro que o Senhor queria usar? E o ribeiro secou. Não foi o Senhor que mandou eu vir para cá? Começa a ver alguns questionamentos que nós temos que tomar cuidado. O ribeiro seca. Deus não fica em silêncio. Tem direção para Elias. A direção: levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quando ele chegou, ele pediu um pouco de água. A provisão novamente vem do lugar que Elias menos espera. De uma viúva bem-sucedida? Não. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Mais uma vez, Deus usa o incomum, o improvável, o que não tem solução, para sustentar Elias. Quando ele chega, a fala da viúva é o seguinte: só tem um pouco de farinha, um punhado e um pouco de azeite na botija. Elias fala, então faça um bolo. Ela disse, não tem nem como fazer um bolo. Aí Elias chega e fala, não, faz um bolo e dá para mim. Só que há algo muito lindo, e presta atenção nisso aqui. Dobre a sua atenção. Elias vai falar algo para essa viúva, que eu fiquei um bom tempo entendendo por que Elias disse isso. Ele chega para essa viúva e diz, não temas. Mas por que ele diz não temas? Porque um pouco antes a viúva disse, eu só tenho isso para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Já era. Agora, Elias chega para ele e diz, não temas. Não temas. A palavra de Elias, porque a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Oh meu Deus. Mas observe o contexto que isso acontece. Elias estava sendo sustentado, estava bebendo água do ribeiro, estava sendo alimentado pelos corvos. Agora a viúva está sustentando ele, mesmo com um pouco que ela tem. O interessante é porque, novamente, os céus estão fechados, o clima está árido, a terra está seca, mas Elias está sendo usado para frutificar na vida de outras pessoas em tempo de céus fechados. Em tempos de céus fechados, Elias está sendo usado para frutificar na vida de outras pessoas. Aparentemente não faz sentido, porque pela lógica, pela coerência, se você for raciocinar, você consegue abençoar, você consegue compartilhar com outras pessoas, se primeiro você receber aquilo. Não, mas Elias, ele abençoou, frutificou na vida de outras pessoas, através da palavra e da profecia que saiu da sua boca. Ele disse, não vai faltar o punhado de farinha, e não vai faltar o azeite da botija. Sabe que Deus me disse, Mateus, fale para a minha igreja, que é tempo de frutificar, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Quando os céus estiverem abertos, você vai frutificar, e outras pessoas serão abençoadas
através da sua vida. Mas quando os céus também estiverem fechados, você vai abençoar outras pessoas. Aonde você colocar a planta do teu pé, pessoas irão desfrutar daquilo que Deus te entregou. Então não retenha. Talvez você está dizendo: Mateus, mas eu estou chegando na casa da viúva e só tem um pouco de azeite. Mas hoje Deus diz: não temas, não temas, não temas, porque aonde você chegar haverá frutificação. É tempo de frutificar, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Os céus estão fechados, mas eu vou abençoar. O tempo está contrário, mas eu vou frutificar, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Oh meu Deus, aleluia! Agora, o filho dela, depois de um tempo, morre. E a fala dela: mas você trouxe aqui, você veio aqui para que acontecesse isso agora com meu filho? Ele vai pegar o menino, vai levar até o quarto, e ele vai fazer 3 pedidos, ele vai fazer 3 orações, ele vai orar. A oração dele: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino retorne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí, o teu filho vive. O teu filho vive. Então agora ele frutificou na vida de outras pessoas em tempo de céus fechados. Não só frutificou, como aquilo que estava morto voltou à vida, voltou a viver, voltou a viver, da morte à vida, em tempo de céus fechados. Depois desse acontecimento, a Bíblia diz que depois de 3 anos, a palavra de Deus vem a Elias. E a palavra é: vai até Acabe, porque eu vou fazer chover, eu mandarei chuva. Elias vai até o rei Acabe, e quando ele chega, Acabe diz: és tu o perturbador de Israel? É você que vem perturbando, através das suas palavras liberadas, que esses céus estão fechados, que agora a plantação não tem mais como, tudo começa a desmoronar. É você o perturbador? É você o causador de todo esse problema? É tu, Elias? Ele diz: não. Elias vai fazer algo, ele vai propor. Ele e os 450 profetas de Baal. Eu não quero focar muito nessa história aqui hoje, mas você sabe que ele sobe até o monte, e de manhã até o meio-dia eles começam a invocar a Baal, e o Deus que respondesse com fogo. Esse era o verdadeiro Deus. Até o meio-dia não responde, e Elias fala: não, clama mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado. Não, então clama mais alto. Agora Elias, a primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar, ele arruma o altar, coloca água. Estava faltando água. O interessante é que alguns teólogos da Bíblia dizem que a oração de Elias durou aproximadamente 35 segundos. E Deus imediatamente respondeu com fogo. Agora, Elias sai desse cenário e ele sobe até o Monte Carmelo, ao cume do Monte Carmelo. Quando ele chega no cume do Monte Carmelo, olha o que ele diz: Acabe, sobe, porque eu ouço barulho
de uma abundante chuva. Aqui já faziam 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio que não caiu uma gota dos céus, 3 anos e meio que nada estava acontecendo, 3 anos e meio e nada estava acontecendo, os céus não caíam uma gota d'água. Agora ele diz: Acabe, sobe, porque eu ouço ruído, eu ouço barulho de uma abundante chuva. Era o que ele estava ouvindo. Só que presta atenção nisso, Apocalipse capítulo 14 versículo 2 vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Vamos lá comigo, a voz de Deus é como o som de muitas? A voz de Deus é como o som de muitas? Agora Elias está escutando o barulho de uma grande chuva. Algumas versões dizem o barulho de muitas águas. Então, na verdade, se você for ver o texto, Elias estava ouvindo a própria voz de Deus dizendo para ele: manda Acabe subir, porque os céus estão fechados, o clima está árido, a terra está seca, você não está vendo, o ribeiro secou, mas agora há uma abundante chuva que está vindo aí. Há uma abundante chuva que está vindo aí. E não se preocupe, Elias, se você não está vendo, quem manda a chuva sou eu, quem faz chover sou eu, quem transiciona as estações sou eu. Eu não sei o que estava seco na sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, eu não sei o que, mas hoje Deus está dizendo: não importa que você não vê, não importa que você não tem clareza aos olhos humanos, hoje Deus está dizendo: há uma abundante chuva vindo ao teu encontro, há uma abundante chuva vindo ao teu encontro. E é Deus dizendo: manda Acabe subir, porque a chuva vai vir, a chuva vai vir, a chuva vai descer. Elias agora está nesse contexto, ouviu a voz de Deus, mandou Acabe subir, e ele disse: porque vai vir o barulho de uma abundante chuva. Mas no começo da minha pregação eu disse que não era pelo poder que Elias tinha de fazer chover ou parar de chover quando ele queria, não. O segredo para isso acontecer está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Elias se inclinou em terra e pôs o rosto entre os seus joelhos. Sabe a posição de Elias? Eu vou fazer aqui para você entender. Ele se inclinou, se dobrou e colocou o rosto entre os seus joelhos. Quer ver céu se abrir? Quer ver a terra seca começar a frutificar? Quer ver mudar as coisas? Quer ter intimidade com Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Porque talvez nós chegamos dizendo: mas eu não estou nem entendendo a voz de Deus, como se a voz de Deus e do inimigo fossem parecidas. Eu não sei qual voz está falando comigo. Quer entender? Quer ver o céu se abrir? Quer ver a terra frutificar? Quer ver o clima mudar? Elias, ele traz a direção para você. Sabe qual é? Ele se inclinou no Monte Carmelo, colocou o seu rosto entre os seus joelhos e orou. Sabe aonde está escrito isso? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias, homem sujeito às mesmas paixões do que nós, que orou, ele orou para que os céus se fechassem, ele orou para que os céus se abrissem. Deus está dizendo: quer ver o céu se abrir? Dobre o teu joelho, entra no teu quarto. Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto. É oração, o segredo ainda é oração, até porque nós estamos numa campanha. Os céus vão se abrir, mas dobre o seu joelho. O clima vai mudar, mas dobre o seu joelho. A terra vai frutificar, mas dobre o seu joelho.